Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Horizon Valorização de Resíduos para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.horizonvr.com.br. A apresentação também está disponível para download na central de resultados do site de RI da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação dos palestrantes e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Horizon VR e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Milton Pilão, diretor-presidente da Horizon, e o Sr. Leonardo Santos, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Milton Pilão, que dará início à apresentação. Por favor, Pilão, pode prosseguir. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Abrimos aqui mais um call de resultados da Horizon Valorização de Resíduos. Falando um pouco agora do terceiro trimestre de 2024, eu vou começar apresentando os destaques e depois passo a palavra para o Léo para falar de números operacionais, destaques financeiros. E depois fecho a apresentação falando sobre perspectivas. Começando falando aqui um pouco dos destaques do período, a gente separou aí 5 pontos que tiveram impacto ao longo desse trimestre. O primeiro deles referente ao crédito de carbono. Isso é, a gente continua no crédito de carbono a nossa trilha de registros. Tivemos mais um projeto registrado, o projeto de Sergipe, e nessa mesma toada continuamos com os projetos de agora na esteira Maceió e São Gonçalo, caminhando de maneira de acordo com a nossa expectativa, esperando o seu registro aí até o final desse ano. Além disso, a gente fez a comercialização, que impactou aí nos números do terceiro TRI aí com uma venda relevante de carbono. Então fez a primeira comercialização relevante de crédito de carbono após a liberação do registro desses projetos e que também agora seguirá numa trilha de continuidade e venda desse carbono a cada trimestre. No quesito regulatório, a gente teve aí grandes avanços tanto no arcabouço regulatório internacional quanto no local, surpreendentemente até e acima das nossas expectativas, em Baku, ao acordo em relação ao artigo 6.4, e ontem, todos viram aí nos jornais, a aprovação e assinatura pelo Senado do PL do carbono. Na linha de tratamento e destinação final, continuamos a apresentar aquilo que eu falei no último call, um aumento tanto de volume quanto de ticket médio. A companhia continua naquele drive de melhoria contínua do ticket médio acima da inflação e dos volumes recebidos nos aterros, principalmente naqueles que estão em amadurecimento, em crescimento, em ramp-up. E no quesito regulatório, tivemos aí a decisão do STF, numa ação que durava já 4 a 6 anos, referendando aí a posição dos aterros sanitários no Brasil como uma grande solução para a resolução do problema de resíduos e o fechamento dos lixões no país. No quesito execução de investimentos, é importante dizer que continuamos on track e on budget na construção tanto da planta da biometano Jaboatão, que hoje já está com quase 85% do seu cronograma de implantação on track, prevista para entrar em operação agora no primeiro trimestre de 2025, então sem atrasos
e sem nenhuma variação em relação ao CAPEX previsto, bem como também a Waste to Energy Barueri, também on track no seu cronograma de execução. No quesito biometano, fechamos e divulgamos mais 2 contratos de venda de biometano de 2 outros aterros, o aterro de Itapevi e o aterro de Tremembé, um de 25 a 30 mil metros cúbicos por dia, o outro de 35 a 40 mil metros cúbicos por dia, nos mesmos moldes, com 10 anos take or pay, IPCA, preços em linha com o que a gente deu de expectativa ao mercado. Então, foram mais 2 contratos importantes de execução de venda de biometano que a gente colocou para dentro nesse trimestre. E junto com esses contratos, tivemos aí a aprovação da Lei do Combustível do Futuro. De novo, surpreendentemente e positivamente, né, tivemos aí mais uma aprovação que, no lado regulatório, que empurra, né, que joga ventos a favor do nosso negócio, trazendo aí uma obrigatoriedade de percentual mínimo de inserção desse tipo de combustível na matriz. Por fim, ainda no crescimento inorgânico, a gente fechou a aquisição de 2 aterros, né, expandindo geograficamente para 2 novos estados no Brasil, e também finalizamos a aquisição das 2 termoelétricas dos ecoparques de Pernambuco e de Paraíba. Aqui no próximo item, um pouco de lupa nos 3 pontos regulatórios que eu já passei anteriormente. Então, primeiro, a decisão do STF fortalecendo aí o projeto de aterros sanitários existentes. Então, acho que isso, para nós, né, não querendo entrar no aspecto regulatório, mas dos impactos em relação à Horizon, eu acho que o principal ponto aqui é que reforça, mais uma vez, a diferenciação aí de locais adequados, reforça a posição dos aterros sanitários como a solução de curto, médio prazo para o país, para a resolução do problema de resíduos sólidos, que continua sendo um problema grave, com quase 40% do resíduo ainda sendo enviado para lixões, e mostra o tamanho da barreira de entrada para aqueles, para o que a gente tem no nosso negócio. Isso donos, empresas proprietárias de aterros sanitários ficam cada vez mais fortificadas no seu posicionamento, dado que essas instalações foram ratificadas agora com o seu licenciamento e utilização para toda a sua vida útil. No segundo ponto, a Lei do Combustível do Futuro, como eu disse agora há pouco, que posiciona aí o biometano como parte de estratégia da descarbonização do país. Então, traz mais uma seta, traz uma obrigatoriedade de mínimo de inserção na matriz ao longo dos próximos anos, com aumento de percentual, cria aí a obrigação do produtor e do importador a ter esse mínimo na sua matriz. E também acho que traz aí ao Segov, né, o atributo ambiental, como uma nova moeda para esse mercado de biometano. No quesito crédito de carbono, como falei, acho que são 2 avanços muito importantes, e aí eu sempre gosto de dar a lupa no que afeta os nossos negócios, tanto o avanço no acordo do artigo 6.4 de Paris em Baku, quanto a aprovação no Senado aqui, destravam a possibilidade da Horizon poder comercializar créditos de carbono de alguns aterros que estavam em estoque, por exemplo, o aterro de Nova Iguaçu, que participa do MDL desde 2004. Então, agora, a gente chama esse artigo 6.4 e o PL do carbono como o novo MDL. Ele vai, basicamente, para a Horizon destravar a possibilidade de comercialização do carbono desses ativos que não tinham a possibilidade de migração para o mercado voluntário. Então, tem sim uma grande importância para nós esses 2 destravamentos regulatórios. No próximo ponto, rapidamente, sobre o crescimento inorgânico, acho que todos conhecem, a aquisição dos 2 aterros de Rodolfo Fernandes e de Juazeiro, um no Ceará, outro no Rio Grande do Norte, aterros que vão poder destravar
o recebimento aí de quase 2.000 toneladas por dia, 1.200 toneladas em um aterro no de Juazeiro, 600 toneladas por dia no aterro de Rodolfo Fernandes. Ambos têm vidas úteis de mais de 20 anos, né? A Horizon tem uma participação majoritária em ambos os ativos, então, além de criar esse valor em volume de resíduo ao longo do tempo, também eles abrem as oportunidades para a gente montar plantas de biometano, projetos de carbono, plantas de reciclagem no futuro em ambos os aterros e aumenta a nossa participação geográfica nacionalmente. No próximo item, a gente fala um pouco das aquisições das térmicas de Paraíba e Pernambuco. Foram térmicas que nós adquirimos para obter o direito de novo de exploração do biometano em ambos aterros, mas ele tem um efeito colateral positivo, que é trazer aí o acesso antecipado ao biogás, permitindo a maximização de valor do nosso biogás, mesmo antes da entrada das plantas de biometano, e isso, junto com o fato do aumento do preço spot de venda de energia, vocês vão ver aí no quarto trimestre, no primeiro trimestre de 2025, impactos relevantes no nosso EBITDA, dado que a gente passou a ser proprietário dessas térmicas e conseguiu fechar contratos de venda de energia spot nesse período a preços muito vantajosos, de acordo com o mercado. Então, para o próximo ponto, a gente fala um pouco também da parceria estratégica para aquisição de biogás. Então, é uma nova vertente que a gente abriu em compra de biogás produzido em aterros de terceiros. Trouxemos aqui para dentro de casa aí a possibilidade de explorar quase 200 mil metros cúbicos por dia, quase 200 mil metros cúbicos por dia de biometano, né, com plantas em aterros de terceiros. Então, acho que essa é uma novidade que a gente trouxe aqui para a mesa e que permite a divisão da Biowind a ter uma expansão aí na produção de biometano bastante importante. Vou passar agora para o Léo, para ele falar um pouco dos destaques operacionais. Obrigado, Pilão. Obrigado a todos que estão acompanhando essa situação de resultados da valorização de resíduos. No segundo bullet da apresentação, a gente passa os números operacionais que a gente reportou no release na noite passada, o crescimento do volume de resíduos em nossos ecoparques, crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, muito em linha com o trimestre passado. A geração de energia ali uma pequena queda em relação ao ano passado e muito em linha em relação ao tri passado. Captação de biogás muito em linha ao tri passado e a mesma coisa do crédito de carbono, né? Então, acho que linear em relação ao segundo trimestre de 24, acho que esses são os principais destaques. Acho que vale, a gente ressaltou no release a questão das mudanças de temperatura, questões climáticas que impactaram ali um pouquinho o volume de energia, crédito de carbono e biogás nesse trimestre. Em relação aos resultados e aos números financeiros, a companhia reportou uma receita líquida total 29% acima do mesmo período do ano passado. Então, acho que com destaque aí para o crédito de carbono, mas não só isso, a gente teve, já mencionado pelo Pilão, uma melhora de preço e um crescimento de volume que contribui para esse aumento de receita. Em relação à margem bruta, um aumento aí da ordem de 10 pontos percentuais de margem bruta no ano, no trimestre, no terceiro trimestre, e o EBITDA de 132 milhões, 70% superior ao mesmo período de 2023. Principais highlights desse desempenho financeiro: crescimento de 5% no volume de resíduos em relação ao mesmo período do ano passado, preço médio 2,3% versus o trimestre passado e quase 9% acima do terceiro trimestre de 23. Receita de crédito de carbono de 37 milhões, o crédito de carbono ele contribuiu no resultado da ordem de 35, ali a gente teve ali uns 2 milhões de reais de custos atrelados à comercialização dos créditos de carbono, taxas, custos de registro também de assessoria na comercialização. A gente reporta uma reversão dos resultados negativos históricos
da divisão de beneficiamento de resíduos. A gente começa a ver essa divisão de economia circular tomando corpo, já com uma rentabilidade positiva. E, no final, consolidando tudo isso, a gente tem um forte resultado líquido impulsionado pela venda dos carbonos, um bom desempenho em tratamento e destinação final e a reversão positiva das atividades de beneficiamento de resíduos. Fizemos aqui um EBITDA pro forma, como a gente vem sempre reportando, com os créditos de carbono. Então, a gente teve, nos 9 meses desse ano, uma contribuição do crédito de carbono no EBITDA da ordem de 35 milhões ali, 93% da receita, fazendo a mesma métrica para o equivalente ao volume que não foi vendido esse ano, né? Olhando o volume, não o período de competência, mas o volume a gente gerou esse ano, a gente vai gerar cerca de 3 milhões e 400 mil créditos de carbono. Então, pegamos 9 meses, tirando aquele que a gente vendeu nesse trimestre, teria mais 43 milhões pro forma de carbono adicional, e daria um EBITDA pro forma nos 9 meses de 24, com o crédito de carbono da ordem de 380 milhões de reais. Na próxima página, a gente traz em números o avanço do CAPEX que o Pilão reportou no início da conversa, falando que estamos on track e on budget, então, com destaque para um CAPEX da ordem de 179 milhões nesse trimestre, dos quais 120 milhões concentrados em Barueri e no biometano de Jaboatão. Tivemos aí também avanços importantes em tratamento de chorume, além das expansões de projetos do aterro. A gente deu até publicidade em rede social, projetos importantes que fez ali em Itapevi, por exemplo, uma obra importante de ampliação em um projeto aqui na região metropolitana de São Paulo, também o dia a dia de CAPEX de manutenção dos aterros sanitários. Em relação à estrutura de capital, a companhia reporta uma desalavancagem em relação ao trimestre passado, em relação também ao mesmo período de 2023, 2,7 vezes dívida líquida EBITDA. A gente ganhou prazo médio em relação ao que a gente reportou no trimestre passado, aí ganhamos mais de um ano de prazo médio de dívida. A gente teve uma emissão importante em Barueri, com prazo final de 19 anos, então com bom duration. A gente teve outras dívidas também contraídas para fomentar esse plano de crescimento, algumas de longo prazo, algumas de curto prazo, em formato empréstimo ponte para um take-out com o Banco de Desenvolvimento, com a debênture de infra, mas a companhia está com a estrutura de capital adequada para fazer frente ao plano de crescimento, lembrando que parte dessa dívida está atrelada a projetos que ainda não entraram em operação, e sendo que algum deles já entra em operação ao longo de primeiro e segundo semestre de 25. Então, a gente vai começar a ver os projetos de biometano entrando em operação, você vai ganhando ainda mais espaço no balanço para a implantação dos novos projetos de biometano. Vou devolver para o Pilão aqui para o fechamento de perspectivas, a gente abre para perguntas e respostas. Obrigado. Perspectivas, quem participou do último call, elas estão muito parecidas, isso é o que a gente fala, nós nos mantemos focados nos principais objetivos e perspectivas da companhia. Eu acho que é isso que é uma fórmula muito vencedora da empresa. Então, assim, o que esperar da companhia nesses próximos trimestres, no curto e médio prazo? Eu acho que imediatamente a gente, como eu disse recentemente para o Léo, a gente mudou a companhia ela vai crescendo em blocos, né? E agora a gente muda de bloco, adiciona mais um bloco no nosso EBITDA recorrente, a gente muda de patamar, isso é quando a gente faz 132 milhões este trimestre. Eu acho que é esperado daqui para frente vendas recorrentes de carbono, que vão permitir que a gente sempre esteja em outro patamar agora de EBITDA recorrente. Nós temos também no curto prazo um impulsionamento para o quarto trimestre, para o primeiro trimestre, como eu falei agora há pouco, na divisão de monetização de biogás com as plantas térmicas que nós adquirimos, dados os contratos de venda de energia com preços elevados que nós conseguimos vender para esses 2 trimestres. Então, monetização de biogás, venda de crédito de carbono no curto prazo continuarão impactando positivamente os nossos resultados, bem como o amadurecimento contínuo dos projetos de aterro, e aí significa amadurecimento contínuo de aumento de volume
e de aumento de preço médio. A gente vem reportando sempre um aumento de preço médio e vai continuar reportando esse aumento de preço médio ao longo dos próximos tris. Já falei para vários investidores e volto a dizer aqui que a nossa meta é uma ampliação de preço médio relevante, com ganhos reais acima da inflação ao longo de todos os próximos tris, nos próximos, diria, entre 12 a 18 meses à frente da gente, sempre ter ganho de preço e volume. Então, acho que esses 3 primeiros pontos continuarão impactando positivamente e cada vez mais criando blocos de valor para ampliar o EBITDA trimestral da companhia. No quesito aquisições estratégicas e oportunísticas, como eu disse anteriormente, nós continuamos. Hoje, nós temos sob diligência alguns milhões de toneladas aqui dentro da companhia. A gente é muito diligente nas nossas aquisições e olha bastante o retorno sobre capital para essas novas aquisições, mas elas continuam no radar e sendo avaliadas. Então, dentro do seu amadurecimento, também a gente tem expectativa de novas aquisições, de novo, de aterros sanitários, de bancos de lixo, como a gente chama, ocorrendo também nos próximos trimestres, impactando de novo os nossos resultados positivamente. E, por fim, como eu falei no início, acho que esse TRI aqui surpreendentemente mostra uma agenda regulatória que andou. A gente não controla a agenda regulatória, como eu sempre disse, a gente não depende dela para nenhum resultado. Porém, quando ela vem, surpreendentemente, como veio na Lei do Combustível do Futuro, na aprovação do PL ontem, na aprovação no acordo em Baku do artigo 6.4, ela certamente é bem-vinda. Então, a gente tem realmente tido boas surpresas aí no fortalecimento da agenda regulatória, que vai impactar, talvez mais no médio prazo do que no curto, mas vai impactar no médio prazo bastante todos os nossos ativos, sejam eles nos atributos ambientais, seja ele no biometano, crédito de carbono e na monetização dos nossos projetos. Ok? Muito obrigado mais uma vez a todos e vamos abrir para perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem da senhora Maria Carolina Carneiro, do Safra. Senhora Maria, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. Eu tenho 2 perguntas, uma sobre resultado e outra sobre mercado. Começando pela parte do resultado, né? Vocês conseguiram, obviamente, uma série de avanços ano contra ano, nos vários segmentos que vocês atuam, mas a gente também notou uma pressão de custo, principalmente em SG&A, tanto trimestre contra trimestre, quanto ano contra ano. Então, se vocês pudessem ajudar a gente a entender as principais partes aqui, de fato, que afetaram, se tem algum não recorrente aqui que a gente tenha que ter mais atenção para entender um pouquinho mais essa parte de custo. E na parte de mercado, eu queria ter um pouquinho mais de atualização em relação ao potencial do biometano, né? Primeiro, em relação a tipos de acordo, como vocês fizeram com a Estre, né? De fazer a monetização usando o biogás em parceria com o terceiro, para saber se tem mais possibilidades nesse campo, outras oportunidades. E segundo, em relação à precificação do modal X, distribuidora de gás, né? A gente viu que vocês avançaram bastante nessa questão de venda diretamente com algumas empresas que já têm gás canalizado. Queria saber se tem alguma novidade ou negociações na frente de mercado de mobilidade, por exemplo, para o modal rodoviário. Obrigada. Oi, Carol. Léo aqui, obrigado pelas perguntas. Em relação a resultados, a gente vê ali um impacto na conta de SG&A atrelado à comercialização dos créditos de carbono. Então, você teve ali despesas de vendas, assessoria, consultores que trabalharam no projeto. Então, você tem ali o impacto disso. A gente tem um impacto forte também dos M&As. Acho que a gente teve um trimestre recheado
de transações, né? Sejam os projetos de biogás que você acabou de mencionar em aterros de terceiros, ou ainda as 4 aquisições que a gente consolidou, e essas transações naturalmente vêm com custos de terceiros, assessores legais, assessores de due diligence dos mais diversos tipos. Então, quando você pergunta para mim se isso é recorrente, depende de como a gente pensar, né? Se a gente continuar fazendo transações, então a gente vai ver isso, mas vai ver isso no sentido positivo. A gente vai continuar reportando o crescimento. Então, acho que podem ter custos atrelados a essas oportunidades de crescimento. Acho que não é nada estrutural a atividade operacional, exceto crédito de carbono. Conforme você tem crédito de carbono, é natural que você tenha custo de registro, custo de assessoria para venda, ou ainda taxas das entidades que emitem os créditos, mas eu acho que esses são os principais pontos de destaque na linha ali de SG&A, quando você pega ali ainda mais a despesa operacional e a administrativa e soma até com aquelas outras receitas, as outras despesas, acho que tem que olhar aquilo lá tudo. Em relação ao mercado potencial de biometano, eu vou começar, vou deixar o Pelon também complementar. Acho que a gente teve nos projetos com o que a gente anunciou com os aterros da Extra, aqueles 3 projetos, algo bastante pontual e oportunístico. A gente continua muito focado no desenvolvimento dos projetos de ativos em aterros da companhia, em ecossistema da companhia, mas a gente se deparou com uma boa oportunidade, onde acho que juntos ali, 1 mais 1 não era 2, né? Ali, de um lado, a gente tinha um player que não estava monetizando o biogás, e acho que a Horizon consegue ali contribuir ganhando o NPV ali, né, o valor presente líquido do biometano, e na outra ponta o nosso fornecedor da matéria-prima do biogás vai estar monetizando o biogás que ele não vinha fazendo. Acho que ali tem um ganha-ganha, a gente não está ali procurando ativamente essas opções, mas acho que não dá para negar que foi uma boa oportunidade e que valia a conversão. Acho que é um pouco esse o plano do nosso lado. Em relação, você falou bem, em relação aos modais, a gente começou muito focal nessa agenda com as distribuidoras, com o biometano no grid, né? A gente anunciou recentemente com a Neogás uma venda de biometano comprimido. Acho que a gente vai continuar observando as mais diversas oportunidades. Ora no grid, ora você pode ter o liquefeito, você pode ter o comprimido. Acho que é um pouco do perfil também dos nossos clientes, a gente se adequar a isso e poder entregar conforme a demanda. Não sei se nós temos um ponto adicional. Acho que é isso mesmo, é perfeito. Acho que o último contrato de venda já mostra que a gente tem a flexibilidade de trabalhar em modais diferentes, né? A gente vendeu o último contrato agora de Tremembé para Neogás no modal comprimido, então já mostra que a gente pode trabalhar em mais de um modal, e a gente tem avaliado aí outros modais que estão amadurecendo, né? Você citou aí um modal de logística, um modal de substituição de diesel, né? Na apresentação da Lei de Combustível do Futuro, falou-se muito sobre isso, né? O potencial de substituição de diesel com gás natural e, obviamente, biometano. E eu posso dizer para você que essas iniciativas já chegaram até a nós. A gente também tem começado a discutir a possibilidade de entrada nesse mercado, um mercado que substitui um combustível que é muito caro, né? Que a substituição energética do diesel, ela permite aí uma monetização ainda maior do biometano, e a gente tem avaliado, sim. Acho que com o amadurecimento dessas frentes, nós temos vários contratos ainda a serem fechados pela frente de venda do biometano, e eu acho que não é errado eu dizer aqui que lá na frente você vai ver também contratos sendo explorados nesse modal. Obrigada, pessoal. Obrigado, cara. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Lima, do Santander. Senhor Guilherme, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Tenho 2 perguntas aqui rápidas. Primeiro, vocês puderem comentar um pouquinho do cenário de crescimento de preço, né? Vocês falaram um pouquinho agora até. Como é que vocês estão vendo essa evolução? Se a gente já poderia ver algo aqui agora no quarto tri, falar um pouquinho de
como é que é a questão de negociação, como é que está o reajuste de preço em Paulínia. E se vocês puderem comentar também sobre estrutura de capital, onde é que vocês estão vendo a alavancagem final do ano, agora em 2024 e patamar para 2025? Obrigado. Eu vou falar a primeira parte, o Léo fala da alavancagem. Eu acho que em relação ao preço médio, como eu disse, Guilherme, sim, você já vai ver no quarto trimestre mais um impacto positivo aí no nosso ticket médio. Quando você às vezes você vê o ticket médio geral de todos os aterros, né? Eu digo isso porque a gente já tem aí em alguns dos ecoparques contratos novos assinados já e entrando em operação aqui no quarto tri, então por isso que a gente faz a conta e entende que isso vai sim afetar o ticket médio global da companhia positivamente já no quarto trimestre. Então pode ter essa expectativa sim de ter impacto positivo no ticket médio no quarto trimestre. Em relação, Guilherme, à estrutura de capital, acho que a alavancagem do ano está praticamente estampada nas demonstrações financeiras, né? A gente está com o ano repleto, ele está 100%, os projetos do ano estão fully funded, né? Estão todos eles equalizados, então acho que a alavancagem é o que você está vendo, não deve ter variações relevantes para o final do ano. Em relação ao ano que vem, a gente tem o benefício de algumas plantas de biometano, alguns projetos que estão hoje no papel em fase de construção, começando a operar, então você começa a ter uma melhora ainda do resultado operacional, o que te dá mais espaço para alavancar. A gente tem, claro que num patamar, por mais que os spreads estejam talvez um pouco pressionados, a curva básica de juros está super alta, então acho que a disciplina financeira merece ficar redobrada. A gente não está vendo um patamar de alavancagem muito superior ao que está hoje, e também sempre observando também o perfil da dívida, né? A gente tem, acho que, um perfil bastante alongado hoje, o que nos dá conforto para trabalhar nesse patamar. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta vem por escrito do Sr. Kleber Moraes, da AF Invest. Ele diz: parabéns pelos resultados. Temos visto avanços importantes nas leis e regras dos diferentes segmentos de atuação da companhia. Poderiam nos falar um pouco mais sobre os impactos desses avanços na receita e rentabilidade futura da empresa? Acho que sim. Na prática, eu acho que a gente tem aí, como eu disse anteriormente, para cada um deles, né, a lei do combustível do futuro. Vamos começar por ela. A gente, acho que isso mostra uma seta de impacto. Hoje, a gente trabalha nos contratos de biometano, basicamente, com lei da oferta e da demanda no mercado privado, né? Não existia, até todos os contratos que foram efetuados pela companhia até agora não contaram com vamos dizer, esse empuxo, essa obrigatoriedade em percentual mínimo de combustível de biometano na matriz. Então, quando você tem uma lei que vai trazer esta obrigatoriedade ao longo dos próximos anos, obviamente você vai ter um impacto na demanda do outro lado. Você vai impactar positivamente a demanda, mais ainda do que ela já é hoje voluntariamente impactada, e isso deve trazer maior número de clientes e, obviamente, pode afetar positivamente o preço aí de comercialização do biometano. No caso do carbono, como eu disse anteriormente, a aprovação da lei aqui no Senado, junto com o artigo 6.4 lá em Baku, destrava um volume relevante de créditos de carbono que a gente não estava podendo visualizar a sua comercialização, porque eles eram projetos que não poderiam ser migrados para o mercado voluntário. Então, eles eram projetos MDL, estavam aguardando a aprovação desse mercado regulado. Então, eu cito aqui, já citei, mas não só ele, Nova Iguaçu, Itapevi, alguns aterros da companhia estavam gerando carbono sem poder ter nenhuma perspectiva de comercialização dos mesmos até agora. Então, a gente destrava a possibilidade de comercialização do carbono desses aterros, vai trazer aqui uma nova receita que estava aí on hold, aguardando essa regulação. Então, acho que todos esses projetos, eles, além de
terem um efeito prático na receita, tanto de carbono quanto de biometano, como eu expliquei agora, eles trazem uma seta de novo, que nós estamos no caminho certo aí na produção desse rol de produtos renováveis, como a gente chama a nossa plataforma de produtos produzidos através da valorização do resíduo. Complementando aqui, Pilão, se você me permite, acho que a questão do cumprimento, e a gente está vendo cada vez mais o governo federal e as autoridades pressionando no sentido de uma tolerância muito menor ou quase zero aos lixões em regiões de aterros. Acho que a questão do STF reforça isso, essa diferenciação de projetos adequados e inadequados de tratamento de resíduo. Então, isso também deveria contribuir para você migrar cada vez mais volumes para os aterros sanitários, em detrimento de uma destinação inadequada que tem em algumas regiões ainda, criando boas oportunidades para quem já está estabelecido no mercado. E acho também que a gente deve ver, a gente tem acompanhado junto ao governo federal, estadual, governos locais, uma agenda também muito proativa que contribui para as atividades de economia circular e logística reversa. Então, a gente, de fato, tem visto isso muito presente nas agendas das autoridades, e isso também deve destravar oportunidade de receita e de rentabilidade para a Orizon. Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Andrade, do Itaú BBA. Senhor Felipe, seu microfone está liberado. Bom dia, Milton, Léo. Obrigado aí por terem aceitado a pergunta. Eu queria endereçar 2 pontos. Primeiramente, eu queria saber se vocês conseguiriam dar uma visibilidade maior sobre o impacto dessas vendas de energia, né, que foram citadas, se essa receita seria extraordinária para o quarto TRI, primeiro TRI de 25, né, como 100% incentivada, ou se são contratos mais longos, e quando que esses contratos foram fechados, né, se foi no terceiro TRI, ou se são contratos legados também desses ativos, e como essa geração térmica, né, ela conversa com a produção de biometano ali, especificamente em Jaboatão, devido ao contrato da Copergás. Depois eu queria também escutar um pouco mais de vocês com relação ao andamento, né, da obtenção do Gold Standard dos demais ativos, e como que a empresa, né, vê agora a dinâmica de preço do crédito de carbono que ela gera nos próximos anos, aí, considerando esse contexto, né, que foi abordado aqui já do mercado regulado no Brasil e das definições lá da COP29. Obrigado. Felipe, eu vou começar aqui falando das térmicas, e aí depois do Pilão entra na questão do Gold Standard da Orizon, e também de, eventualmente, algum cheiro sobre preço, se é que a gente tem alguma coisa, dado que foi tão recente. Mas, começando pelas térmicas aqui, a gente está falando de 2 térmicas, em Jaboatão dos Guararapes, um tamanho maior da planta, que agora, você pegou bem, né? Ali no quarto trimestre de 24 e no primeiro de 25, a gente tem elas operando praticamente na plenitude em Pernambuco, e depois você tem um desmame porque começa a operar a planta de biometano. Lembrando que a planta de biometano que entra em operação ainda para atingir o floor, a base do contrato com a Copergás. Então você tem ali um biogás excedente, enquanto não entra a extensão da planta de biometano, que vai ser mais para o final do ano, começo de 2026, ali ao longo de 2026, que você vai poder ainda gerar um volume importante de energia. Em relação à data de fechamento desses contratos, foi ao longo desse ano, não necessariamente no terceiro trimestre, alguma coisa ali no segundo. A gente já tinha uma visibilidade da compra das térmicas, então, para poder, acho que vocês lembram que tinha as opções de compra, então, que a gente que nos deu conforto de vender essa energia tanto para 24 quanto para 25. João Pessoa, acho que essa térmica você consegue imaginar que ela vai se alongar um pouco mais, dado que com o biogás do aterro, né, dado que ainda não anunciamos a data de início de operação da planta de biometano, uma vez que a gente sempre primeiro fecha o contrato de venda do biometano para depois começar o CAPEX. Então a gente está trabalhando primeiro na comercialização para, na sequência, começar o CAPEX e começar ali, então, de hoje, 18, 24 meses a operação. Então a gente teria ali o ano inteiro de 25 dessa planta operando a biogás, provavelmente uma parte de 26 ainda operando com biogás de aterro. Lembrando depois da estratégia que a gente pode ali ter alguma oportunidade em algum leilão do governo federal ou ainda em algo pontual para essas térmicas.
Mas é isso, a térmica, acho que o que a gente vai começar a enxergar, Felipe, é a partir desse quarto trimestre, ela já gerando caixa e contribuindo mais ainda para essa divisão da BioE. No quesito do Gold Standard, a gente continua como eu disse, os projetos estão andando de acordo com a nossa expectativa. A gente deve ter aí, nos próximos 30, 40 dias, a aprovação, o enquadramento de Maceió e até o final do ano de São Gonçalo. Então, os 2 projetos indo bem. Os outros que estão previstos para o ano que vem também estão on track no andamento cronológico de aprovação das casas lá, Gold Standard e Verra. Então, a gente também continua com a expectativa de ter todos os projetos que estão em processo de migração sendo migrados até o final do ano que vem. Então, acho que essa esteira de migração entrou numa regularidade e numa expectativa mais controlada. Do lado do preço, como o Léo falou, essas novidades regulatórias são muito recentes, uma de ontem à noite, outra de 3 dias atrás. Eu acho que a gente só pode dar aqui para você expectativa. Isso ainda não foi impactado ainda nos preços dos contratos que nós fechamos ou que estamos fechando agora no quarto trimestre. Mas eu acho que a seta, de novo, mostra para uma tendência de pressão positiva em relação ao preço com essas 2 novidades. Você trazendo o mercado regulado para dentro do cenário brasileiro e mundial, você traz aqui uma possibilidade de acessar um preço historicamente muito melhor do que o mercado voluntário, porque o mercado regulado sempre teve um preço melhor do que o voluntário. Então, imediatamente você acessando, você consegue um preço melhor de venda para esses créditos no mercado regulado. E, por outro lado, a trazer o mercado regulado, parte dos carbonos gerados que vão sair do voluntário, onde eles estavam até agora por necessidade, dado que o regulado tinha sido fechado, você acaba gerando uma diminuição de oferta no voluntário e a manutenção ou até aumento da demanda conforme o mercado voluntário vinha andando. Então, de novo, você pode criar aí um desbalanceamento entre demanda e oferta no voluntário, que também o preço no voluntário deve ser impactado positivamente. Então, a gente deve ver, os estudos e as expectativas mostram que essas 2 novidades podem trazer aí para o ano que vem impactos positivos no preço do carbono. Perfeito. Muito obrigado, Milton e Léo. Obrigado, Felipe. Obrigado. A próxima pergunta vem por escrito do Sr. Gabriel Francisco, da Adris Capital Equitas. Ele diz: parabéns pelos resultados. Poderiam dar um detalhe maior da evolução física dos projetos de Paulínia e Jaboatão? E poderiam dar uma maior visibilidade sobre como se dará o processo de comercialização de carbono de forma mais recorrente nos próximos trimestres? Gabriel, obrigado pela pergunta. Acho que a gente falou um pouquinho aqui do biometano Jaboatão, né? A gente espera ali no primeiro trimestre o início de operação da planta já atendendo a Copergás, e Paulínia no segundo semestre de 2025. Então, os projetos estão de acordo com o esperado. Acho que biometano, por exemplo, a planta já está no Brasil sendo montada, de Jaboatão, e Paulínia tem um cronograma um pouquinho mais avançado, dado também que é um projeto que a gente fechou o contrato de comercialização do biometano depois de Jaboatão dos Guararapes, ali em Pernambuco. E em relação à sua segunda pergunta sobre como é que se vai se dar a comercialização, a gente está trabalhando forte para que crédito de carbono passe a ter consistência em todos os nossos resultados. Então, que você possa ver isso de forma recorrente. A gente acho que esse avanço no arcabouço regulatório certamente ajuda, né, a comercialização. A gente está bastante otimista para que isso seja visto trimestre a trimestre já no futuro próximo. E só complementando, acho que em relação ao carbono, em termos de meta para a companhia, acho que você vai continuar vendo vendas spot de carbono no quarto trimestre, primeiro trimestre do ano que vem, segundo trimestre do ano que vem, mas o nosso objetivo, meta, e a companhia está se estruturando para isso, para que até o final do ano que vem
a gente tenha uma boa parte da nossa geração de crédito de carbono fechada com contratos recorrentes de mais longo prazo. Dado que a gente foi para a ponta, né, e vocês viram com essa venda feita no terceiro trimestre, a venda já para um cliente final, a gente hoje tem várias frentes abertas em negociação com clientes finais, e esses clientes finais, eles têm um jeito diferente, eles abrem a possibilidade de vendas recorrentes, eu quero dizer, contratos de 3 a 5 anos de venda de carbono programada, do mesmo jeito que a gente faz para biometano com 10 anos, a gente pretende aí ter vendas mais programadas de carbono para uma parte da nossa geração, talvez algo entre 50% e 60% do carbono gerado pela companhia já está vendido com 4, 5 anos de duration, e a gente trabalhar a diferença no mercado spot, sempre aproveitando essa perspectiva de aumento de preço. Então, esse é o nosso objetivo. Hoje tem uma área nova trabalhando nesse tipo de contrato, e a gente deve ver esses contratos serem informados e essa meta atingida até o final do ano que vem. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Milton Pilão para que faça as considerações finais da companhia. Obrigado a todos por ter nos escutado hoje, e qualquer dúvida remanescente, nossa área de RI está sempre de prontidão para responder a perguntas adicionais que porventura não vieram ser feitas aqui. Muito obrigado e um bom fim de semana, aliás, feriado prolongado a todos. A videoconferência da Horizon está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.